Nós temos aqui a doutora Marcela Ledo, que é dermatologista, e o tema de hoje é as doenças de pele que mais aparecem nas mulheres. Como manter a pele saudável? E aí a gente pensa assim, o sol é um vilão ou um amigo? Os dois. Os dois? É. Bem-vinda. Obrigada pelo convite novamente. E esse dilema, né, é muito comum, assim, as pessoas ficarem nessa dúvida, né, mas entre o remédio e o veneno, né, depende da dose. O sol entra nisso também. É importante a gente ter uma exposição solar mínima, né? Nós dermatologistas, a gente indica que a pessoa tome 10 minutinhos de sol no pé e na mão, de manhã cedo, já é o suficiente para ele produzir a vitamina D que ele necessita. E, caso necessário, se essa vitamina D estiver baixo no sangue, né, a gente vai e repõe através do uso de comprimidos ou então de soluções com vitamina D. E é muito importante falar, Rita, que existem pessoas que às vezes acham que só porque ela passou o filtro solar que ela pode ficar lá. Não, eu estou de filtro solar, então tá tudo certo. Só que não, mesmo a pessoa usando o filtro solar, é óbvio que o filtro solar ele faz com que a pele fique mais resistente ao sol, mas ela ainda sofre um pouco de dano. Então, se a pessoa ficar de 10 da manhã às 4 horas da tarde lá tostando na praia, cheia de filtro solar, então, ela consegue, né, ficar bronzeada, porque aquela pele sofreu um certo dano. Então, mesmo com o uso do filtro solar, as pessoas elas não podem ficar tanto tempo expostas, né? A gente orienta para evitar sol entre 10 e 16 horas, que é o sol mais potente, né? Por causa da radiação, que é mais intensa. Mas antes das 10 da manhã, ela pode tomar um pouco de sol, depois das 4 horas da tarde, ela também pode tomar um pouco de sol, mas tudo, obviamente, com moderação. Né, evitar a exposição excessiva. Eu não sei, é nesse período justamente que devem ser colocados, como você colocou, os pés ou as mãos por 10 minutos? Isso, exatamente. Porque aí, para essa absorção, é necessário que seja o sol mais forte. Quando a gente fala, né, pode ser do horário de 10 a 16, porque 10 minutos é um tempo muito rápido, né, e é só uma parte do corpo, mas a gente fala que o ideal é ser um sol forte, né? Mas eu fico preocupada até de orientar isso, se uma pessoa vai branquinha, né? Fototipo 1, que é aquela pessoa de olhos azuis, já vai ficar vermelha. Então, eu prefiro orientar que as pessoas evitem um sol mais potente. Perfeito. Agora, quando o sol é em exagero, aí a gente volta às doenças, né, aos problemas de pele. O sol em exagero, quais são os prejuízos para a nossa pele? O sol em exagero, ele faz com que as células sejam modificadas, né, e gerem o câncer de pele, né? Existem alguns tipos de câncer de pele, como o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o melanoma. Né? O espinocelular ele é comum em quem tem aquela exposição solar diária, né? Aquelas pessoas que trabalham no sol, que trabalham em local rural, né? Que se expõem diariamente ao sol intenso. O basocelular é mais comum naquelas que vou na praia no verão e tomo aquele sol e fica vermelho, vermelho, vermelho de tanto em tanto tempo. E o melanoma ele tem também um caráter genético, né? Então, todos esses cânceres de pele, eles são, o sol piora, né? Aumenta a chance deles ocorrerem. E se a pessoa já teve um câncer de pele, a chance dela ter um outro é maior. Não necessariamente no mesmo lugar, porque quer dizer que aquela pele já sofreu algum dano que fez com que o DNA modificasse e gerasse o câncer de pele. Então, esses são os danos mais graves, vamos dizer assim, né? E os danos mais comuns, na verdade, é o envelhecimento cutâneo, né? Manchas, o nosso colágeno ele começa a ficar com uma diminuição com o dano solar, então a pele fica mais flácida, a pele fica mais manchada. Quem tem, às vezes, algumas doenças, como, por exemplo, o melasma, que é super comum, né? Quando eu cheguei aqui, um dos meninos me perguntou sobre o melasma piora com a exposição solar. Melasma é aquela mancha que a gente vê... Aquela mancha escura.
que é a mesma da mancha gravídica? É a mesma, é a o mesma, melasma. é o melasma. Tem a pessoa, eu não tinha mancha nenhuma depois da gravidez da minha filha, do meu filho, fiquei com essa mancha aqui que não sai de jeito nenhum. Que é o melasma gravídico. Então, porque na gravidez a gente produz hormônios que aumentam, que estimulam a produção de melanina. Então, tanto que a mulher fica com aquela linha negra, que é aquele escurecimento. Às vezes, a areola do seio fica mais escura, né? E acontece o estímulo, quem tem uma tendência de aparecer o melasma. E ele, obviamente, que piora com a exposição solar ou a exposição de luz branca mesmo. E também algumas pessoas têm rosácea, por exemplo, que são aquelas bochechinhas vermelhas, comum em quem é descendente de europeu, quando toma muito sol piora. Então tem algumas doenças, né, doenças autoimunes também podem piorar. Então tem algumas doenças que aparecem ou pioram com a exposição solar. Bom, nós estamos aqui falando do sol, então ele não é só vilão. Não. Nós é que o tornamos vilão, porque se nós fizermos tudo corretamente, aí sem problemas nenhum ele traz benefícios. Sim. Aí, a partir do momento que a pessoa tem estes problemas, já teve um câncer, você disse assim que se continuar uma exposição excessiva ao sol, outros cânceres de pele podem aparecer. Aí, nesse caso, a pessoa não se expõe ao sol e repõe a vitamina D via oral. Isso, quando a pessoa tem alguma contraindicação à exposição solar, a gente repõe, né? A gente repõe a vitamina D semanal ou diário, né? Depende da dosagem, mas com muito sucesso essa reposição e muito tranquila. A Josiane de Jesus, ela colocou assim: eu uso protetor de sol até dentro de casa por causa da luz branca. Isso, quem tem já uma tendência à mancha, é muito clarinho ou já tem até o melasma, é importante usar, porque a luz do computador, a luz branca, tudo isso estimula a pigmentação. Então, é para usar mesmo até dentro de casa. Nesses escritórios que tem essas luzes fluorescentes, que o setor todo é luz fluorescente, nós aqui nos estúdios nós temos também muita luz, né? Não sei se os meninos vão conseguir mostrar o tanto de luz que nós temos aqui. Nós temos que passar, né? Um filtro solar também por conta da exposição a esse monte de luzes que vocês estão vendo aqui. Então, o que nós estamos falando aqui é um exagero de luzes por conta daquilo que tem que chegar com qualidade visual para vocês. Porém, na sua casa, ou principalmente no seu escritório, que geralmente os escritórios dos setores têm aquele monte de luz branca. Isso, a pessoa tem que pensar, olha, tem luz no meu escritório, tem luz na minha casa, é tudo assim, eu tenho que passar o filtro solar. Sim, tem que passar filtro solar, mesmo em ambiente fechado, com muita iluminação. E lembrando que o filtro solar, ele tem que ser fator pelo menos 30, tá? Menos que 30 não serve, não é o suficiente. E maquiagens, né, eu estou falando isso porque muitas pessoas perguntam, mas né? É para falar mesmo. Porque às vezes a maquiagem até tem um filtro solar, mas se você olhar lá, a concentração, o FPS é 15, baixo, né? É 15, 25, e ele não é um filtro solar, né? Ele tem filtro solar, mas ele não tem esse objetivo. Então, mesmo tendo na maquiagem, o ideal é passar o filtro solar primeiro e por cima passar a maquiagem. Olha, você falou uma coisa importante, tem gente que compra e acha assim, que passou a maquiagem já está protegida para o dia inteiro. Passou de manhã já está protegido para o dia inteiro, e não é bem assim, né? Não, não é bem assim. Tem que usar de 3 em 3 horas, né? A duração do filtro solar na pele são 3 horas apenas, então a pessoa ela tem que reaplicar. Se você só usa de manhã e não usa o dia inteiro, antes da hora do almoço, você já não está mais protegido, então tem que reaplicar. A pessoa ela pode reaplicar por cima mesmo, ela não precisa necessariamente lavar o rosto para aplicar, ela pode passar por cima. E a outra opção, que é uma opção até bem prática, é o filtro solar em pó, né? Que hoje em dia existem pós de filtro solar e você vai lá, tchuc, e passa por cima. Mas você, ao invés de ser creme ou gel, é pó. Porque eu só conheço a opção aquele cremoso, gel creme e o gel. E gel. E existe pó. Agora o pó. E existe só filtro solar, sem só cor filtro nenhuma. solar. As principais marcas vendem já tem. E filtro solar em pó. E aí, para quem tem até a pele oleosa, né, já entrando nas dicas das peles, é uma excelente opção, porque aí a pele fica mais sequinha ao longo do dia.
Tá vendo, gente? Mulher.com também é informação até para mim. eu não faço firula aqui, não. Eu não sabia que existia em pó. Mas eu imagino que realmente porque as maquiagens em pó já têm o filtro solar. Eu não pensei nisso, né? Não procurei por essa informação. Mas o em pó, ele não serve para uso só ele. A pessoa ela tem que ter passado o creme de manhã e ela só reaplica o em pó. Ah, entendi. Só passar o pó não resolve. Não, ela tem que passar o creme primeiro só e vai reaplicando. O reaplique. Isso, exatamente, ou o pó por cima. Como hoje o nosso tema, eu vou repetir para o pessoal ficar ligado, doenças de pele que mais aparecem nas mulheres. Como manter a pele saudável? Doutora, o que faltou de informação que a gente precisa passar para essas meninas? Então, é muito importante as mulheres se cuidarem, né? Então, nesse mês das mulheres, eu tô super batendo nessa tecla do quanto é importante a gente se cuidar, porque a gente cuida de todo mundo, né? Cuida de todo mundo ao redor. E às vezes são coisas mínimas que a gente precisa fazer. Ter um sabonete adequado para você usar no rosto, né, para o seu tipo de pele, se sua pele é oleosa ou se sua pele é mais seca. Então, ter um sabonete adequado, uma limpeza adequada. Assim e exclusivo para a pele? Isso, para o rosto. E aí, tem o sabonete do corpo lá, você tem uma pele mais seca ou mais oleosa, mas geralmente no corpo as mulheres têm uma pele, de uma forma geral, né, as pessoas têm uma pele mais seca, normal. E tem esse sabonete específico. Usar sempre o filtro solar, que a gente já comentou sobre isso, né? Uma outra coisa que me perguntam bastante é a questão de filtro solar com cor ou sem cor, né? Quem já tem mancha, quem já tem um melasma, quem já tem algum problema de pele em relação à pigmentação, o ideal é usar filtro solar que tenha cor, mas não é obrigatório. Eu falo que o mais importante é usar o filtro solar. Ah, eu não gosto de filtro solar com cor, eu me acho esquisita, não tem problema. Usa o filtro solar branquinho lá, normal, sem cor. E aí, se você quiser passar maquiagem por cima ou não, fica a seu critério. Mas sempre o filtro solar antes da maquiagem. E uma hidratação, né? Porque mesmo pessoas com uma pele oleosa, às vezes tem a pele não hidratada. Então, mesmo a pele oleosa tem que hidratar. E aí, usar um hidratante adequado para a sua pele facial. Voltando ao sol, nós temos 3 participações aqui, eu vou lê-las. Que tem aqui a Josiane de Jesus, que ela comentou que ela usa protetor solar até dentro de casa. Ela fez 2 comentários. Ela usa o fator 60, porque ela é muito branquinha. E continuou num outro post aqui, colocando: quando vou à praia, não fico exposta ao sol, porque fico que nem um camarão. Então, você vê, mesmo a pessoa branquinha, né, aquilo que eu falei, você vê, se ela mesmo usando filtro solar, ela fica vermelha. Por quê? Não é 100%, né? O filtro solar, ele aumenta a resistência, o tempo de resistência da sua pele ao sol, mas não quer dizer que ele é 100%. Então, mesmo pessoas muito brancas têm que usar filtro solar alto, aí nesse caso entra uns 50 para cima, e faz diferença, né? Que isso é uma coisa que perguntam, faz diferença entre 30, 50, 60? Faz. Quanto maior o FPS, maior o tempo que a sua pele vai ficar mais resistente àquele sol. Então, tem que se proteger em quem é muito clarinho, tem a pele muito branquinha, porque senão o sol ele vai queimar. A Tati André colocou assim: boa tarde. E qual a intensidade do sol passando pela janela, tanto de vidro quanto de acrílico? Olha, não protege se não tiver? Não, principalmente o UVA. O UVA, que é a radiação que não queima, porém envelhece, ela passa pelo vidro. Então, ela passa pelo vidro do carro, por exemplo. Então, mesmo a pessoa estando para dentro do vidro, né, no vidro do carro, da janela, ela tem que se proteger, porque passa. Principalmente o UVA. Então tem que passar. E a Carla Fogliene, de São Paulo, colocou assim: olha, não me adapto de forma alguma com filtro solar. Já tentei de tudo. Sorte que não curto o sol, porém tenho ciência da exposição indireta e da necessidade do uso contínuo do protetor. No caso que ela não se adapta,
Já tentou o gel, já tentou todas as formas? Tem que tentar. Porque tem que tentar de diversas marcas, porque realmente tem algumas marcas que às vezes a pessoa sua muito, escorre, arde o olho, aí ela não consegue se adaptar. Mas a gente sempre tem, quando você consulta com um dermatologista, é muito comum, porque como a gente ganha amostras de vários, eu faço muito isso com meus pacientes, vocês experimentam vários. E aí vê o qual que se adapta, porque alguns são para uma pele mais sensível, Sim. Aquelas pessoas que passam e ardem. Então tem os filtros solares por uma pele mais sensível, tem uns que são só filtro solar físico, que não tem um componente químico. Então, para uma pele mais sensível, que arde, esses filtros solares mineral, por exemplo, eles fazem com que a pessoa não tenha uma sensibilidade. Então, a gente vai com um jeitinho, até vai acertar. testando até acertar um. Uma hora a gente acerta. Tem mais uma participação agora pelo YouTube, canal da Rede Século XXI no YouTube. A Cida de São José dos Campos colocando: hidratante com filtro solar também é eficiente? Fator 30 para usar em casa. Cida, o hidratante com filtro solar, hoje em dia já existem hidratantes com filtro solar que tem essa proposta, né? Tem marcas muito boas no mercado e sim, são confiáveis. Bom, olha, as dicas foram muito boas. Doutora, o que mais nós precisamos passar para as nossas amigas? Porque hoje a pele da mulher, como eu falei que mês de março aí a gente vai dar toques especiais para as mulheres. Deixamos de falar algo importante? Quer dizer, na verdade tem um monte de coisa para a gente falar. Tem muita coisa. Mas uma coisa muito comum que acontece nas mulheres, né, que é a acne da mulher adulta, por exemplo, que são aquelas mulheres acima de 25 anos que aparecem com acne, né, com espinha, que não melhora. Que a avó sempre fala que tem vontade de casar. Isso. Essas mesmo. Mas é essa aí, né? Mas eu já cresci, já passou tudo, agora começou de novo. Exatamente. Passou a fase e está lá com acne. Essa acne, né, que é uma acne muito comum, que é uma queixa muito comum, é uma acne que ela tem tratamento. Você tem que procurar um atendimento médico para fazer uma investigação hormonal, para fazer uma análise, né, até em relação à alimentação, uma análise mais completa, e dá para a gente tratar, dá para a gente cuidar e você não precisar ficar cheia de espinha mesmo depois dos 25 anos. E por falar em espinhas, a gente percebeu que essa acne com as máscaras, elas aumentaram. Tem muita gente reclamando que nessa região onde fica a máscara, fica bem marcado. Fica mesmo. Porque fica abafado? Abafa, né? E as glândulas sebáceas produzem mais e aí acaba que fica mais oleoso. Eu mesma senti em mim isso. Fica mais oleoso, aparecendo mais acne nessa região, bem na região da máscara. E não existe uma máscara que não... Porque você tem que, então vai no supermercado, onde você for. Não. Exceto em casa, você fica de máscara, né? Não tem jeito, toda máscara abafa, porque ela tem que ter o filtro, né? Não tem jeito, toda máscara abafa. Mas vamos rezar para retirarmos o mais breve possível. Olha, doutora Marcela, eu quero agradecer sua participação comigo, sempre rica, sempre muito instrutiva. Muito obrigada, com muita informação. Obrigada. Eu que agradeço e muito obrigada pelo convite. Qualquer dúvida, é só mandar que a gente responde. Olha, nós estamos aí colocando na telinha formas de você entrar em contato para tirar dúvidas, para saber um pouco mais. Nosso tempo é curto, mas a doutora está sempre à disposição dentro do controle do trabalho dela, mas ela sempre dá um jeitinho de responder aí e tirar a sua dúvida. Mais uma vez, obrigada.